Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos dar sequência aqui ao capítulo 20 do Samuel 2. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que ele o feriu e com ela o abdômen derramou por terra, as entranhas, não feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bagre. Mas dentre os moços de Joabe parou junto de Amasa e disse: Quem está ao lado de Joabe e por Davi siga a Joabe? Amasa se resolvia ao seu sangue ao meio caminho, vendo o moço que todo o povo parava, desviou a massa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiam Joabe para perseguirem Seba, filho de Bagre. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-bate-maaca, e apenas os beritas se juntaram, todos os seus seguiram. Vieram Joabe e os homens e os secaram em Abel-bete-maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então a mulher que sabia gritou dentro da cidade: Ouvi dizer a Joabe, chega até cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou à mulher: És tu Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela disse: Ouve as palavras da tua serva. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: Peça-te um conselho em Abel, e assim davam cabo às questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e procuras destruir a cidade e a mãe em Israel. Mas por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe de mim, que eu devore e destrua. A coisa não é assim, porém, um homem de região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Baque, levantou a mão contra o rei, contra Davi, entreguei-me a este e retiraram-me da cidade. Então disse a mulher Joabe: Eis que te seria lançada a tua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com o povo, cortaram a cabeça de Seba, filho de Bigre, e a lançaram a Joabe. Então todo este a trombeta se retirou da cidade, cada um para sua casa. Joabe voltou a Jerusalém e ter com o rei. Oficiais de Davi: Joabe, comandante de todos os exércitos de Israel, Benaia e o filho de Joiada, da guarda real, adoraram os que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Alaude, era cronista, serva de escrivão Zodoque e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o Jairita, era ministro de Davi. Vingados os Gebeuitas, houve dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os Gebionitas. Então clamou o rei os Gebionitas, e lhe falou: os Gebionitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los
e seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos Gibeonitas: que quereis que eu faça? E que resgate vos dai pela abençoai a herança do Senhor? Então os Gibeonitas lhe disseram: não por nada, não por prata nem ouro, que temos questão com Saul, com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar algum em Israel. Disse Davi: que pois queres que eu vos faça? Responderam ao rei: quando ao homem que os destruiu procurou que fosse assolado sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. De seus filhos que deem 7 homens para que enforquemos, Senhor, em Gibe de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha dito de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Os entregou nas mãos dos Gibeonitas, aos quais o enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias dos príncipes da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre a penha, desde o princípio da ceifa até sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem animais do campo. De noite foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, nos moradores de Jabes, Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gibeá. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, e sepultaram de Equis, o seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável com a terra. Gigantes mortos, pelo menos gigantes mortos pelos homens de Davi. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens, pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi, Benob, descendia dos gigantes, de peso de bronze, de lança de 300 ciclos, estava cingido com a armadura. Este intentou matar Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e matou. Então homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais será convosco a peleja, para que não apagueis a lâmpada de Israel. Depois disso houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sebecai, o Zaitida, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes, onde ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jeaare, Origim, o Belamita, feriu a Golias, o Geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi de Gade, onde estava um homem de grande
estatura, que tinha em cada mão, em cada pé, 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia desse gigante. Quando ele injuriava a Israel, Jonatã, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gade e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Cântico de Davi em ação de graças. Falou Davi ao Senhor palavras desses cânticos no dia que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul, e disse: Senhor, minha rocha, minha cidadela, meu libertador, meu Deus e meu rochedo, e que meu refúgio e meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte, meu refúgio. Ó Deus da minha violência, tu me salvas, invoca o Senhor, digno de ser louvado. Eu serei salvo dos meus inimigos. Me cercaram torrentes de impiedade, me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam a minha angústia. Invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e no meu clamor chegou os teus ouvidos. Então a terra se abaixou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das tuas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama, baixou do céu e desceu, teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, do resplendor que diante dele havia. Brasa de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus. Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os teus inimigos raios e desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo iroso refolgar de suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das munháguas, livrou do forte inimigo, do que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou e conforme a pureza de minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os meus juízos estão presentes em estatutos, não me desviei, também fui inculpável para com ele, me guardei da iniquidade. Dai-me, retribui-me, Senhor, segundo a vossa justiça, segundo a minha pureza diante de seus olhos. Daqui com benigno te mostras, como íntegro também íntegro, como puro me mostras. Com perverso e inflexíveis tu salvas, povo humilde, mas com um lance visita, abates o